Eles pareciam apenas mais um casal apaixonado. De longe, eram duas pessoas inseparáveis, sempre juntas, trocando olhares que transmitiam cumplicidade. Mas por trás daquela fachada, por trás dos sorrisos e das juras sussurradas, existia algo muito mais sombrio, algo que os transformaria em predadores como a pequena cidade de Itapeva jamais havia presenciado. Tudo começou de maneira silenciosa, quase imperceptível. Vizinhos lembram que os dois, vamos chamá-los de Marcelo e Aline, eram inseparáveis. Alugaram uma casa simples na saída da cidade, num bairro onde os postes de luz ficavam distantes e as sombras pareciam se alongar pela rua. À primeira vista, ninguém desconfiava. Eles eram educados, acenavam quando passavam, mas alguns diziam que havia uma estranha intensidade no olhar dos dois. Como se todo o resto fosse apenas cenário para o mundo particular que compartilhavam. A verdade era muito mais assustadora. Eles não eram apenas parceiros no amor. Eram parceiros na caçada. Marcelo sempre demonstrou fascínio pelo poder, pelo controle, pela sensação de dominar o destino de alguém. Já Aline carregava uma obsessão por lealdade, uma necessidade doentia de provar seu amor ultrapassando limites que ninguém ousaria. Unidos, seus desejos se fundiram em algo monstruoso. Eles se alimentavam da escuridão um do outro, até que a linha entre fantasia e realidade deixou de existir. As vítimas nunca eram escolhidas ao acaso. Eles rondavam estradas vicinais, postos de gasolina pouco movimentados e pontos de ônibus isolados, procurando os mais vulneráveis. Pessoas que não seriam notadas de imediato, um mochileiro, uma jovem fugindo de casa, alguém voltando tarde do trabalho. E quando identificavam o alvo, o ritual começava. Aline era sempre a isca. Ela tinha um jeito suave, uma voz calma que fazia qualquer um baixar a guarda. Pedia ajuda, perguntava um caminho, às vezes até um fósforo. E quando a pessoa se aproximava, Marcelo surgia. O primeiro desaparecimento confirmado foi de um rapaz voltando de uma festa. O carro quebrou na estrada, e ele foi visto pela última vez caminhando no acostamento. Uma testemunha depois contou ter visto uma mulher parecida com Aline conversando com ele. O jovem nunca mais foi encontrado. Nos meses seguintes, outros sumiços inquietaram a região. A polícia percebeu que havia um padrão, mas demorou a conectar os pontos. Sempre pessoas vistas pela última vez em áreas ermas, sempre relatos vagos. A população começou a cochichar sobre um casal que rondava a cidade, mas para muitos não passava de boato. Dentro da casa de aluguel, porém, a dupla registrava tudo. Havia cadernos rabiscados com frases estranhas, desenhos sombrios e pequenos objetos que guardavam das vítimas. Um colar, uma carteira, um relógio. Cada peça escondida como se fosse um troféu. O mais perturbador é que, em público, eles mantinham a normalidade. Frequentavam padarias, restaurantes baratos, riam em mesas de bar. A máscara nunca caía. Para todos, eram apenas um casal jovem tentando se virar. Mas aqueles que cruzavam com eles na hora errada jamais voltavam. Alguns policiais desconfiavam. Relatos de um carro preto circulando repetidas vezes em ruas desertas começaram a se acumular. Moradores diziam ter ouvido gritos abafados vindos de terrenos baldios. Mas sem provas concretas, as investigações não avançavam. Era como se Marcelo e Aline sempre estivessem um passo à frente, atentos a cada movimento da polícia. Depois, especialistas diriam que a força deles vinha justamente da união. Marcelo representava a ameaça física, a intimidação. Aline, o rosto simpático, a falsa sensação de segurança. Separados, talvez fossem apenas perigosos. Juntos, se tornaram mortais, um engano perfeito. O ponto de virada veio com o sequestro de uma jovem de 19 anos, vista pela última vez num posto de gasolina na beira da rodovia. Diferente das outras vezes, uma amiga estava com ela. E essa testemunha relatou em detalhes, um homem alto, olhar penetrante, e uma mulher que sorria de forma estranhamente amigável. Foi o primeiro indício sólido que a polícia teve. As câmeras de segurança do local confirmaram a história. O casal havia convencido a garota a entrar no carro. E a partir dali, o cerco começou a se fechar. Mesmo assim, não foi simples capturá-los. Pareciam pressentir a aproximação da polícia. Ficaram mais reclusos, fecharam as cortinas cedo, evitavam conversar com vizinhos. Houve quem dissesse ter visto os dois carregando sacos pesados até o carro durante a madrugada, mas ninguém teve coragem de perguntar nada. Quando finalmente a casa foi invadida, a cena encontrada no porão deixou até os investigadores mais experientes abalados. As paredes estavam cobertas por fotos Polaroid das vítimas, registradas em momentos de vulnerabilidade. O ar carregado, o chão manchado. Era como se o lugar inteiro tivesse sido impregnado pela dor.
Alguns policiais que participaram da operação confessaram anos depois que jamais esqueceram o que viram ali. Muitos tiveram insônia, pesadelos recorrentes e até deixaram a carreira policial após o caso. O impacto psicológico foi tão forte que alguns nunca mais conseguiram olhar para um casal desconhecido sem sentir desconfiança. Durante os interrogatórios, Marcelo se manteve desafiador, falando das vítimas como se fossem peças descartáveis de um jogo. Já Aline parecia distante, serena, quase satisfeita. Alguns agentes juraram que ela chegou a sorrir enquanto ouvia os detalhes dos crimes sendo lidos em voz alta. O julgamento atraiu a atenção da mídia nacional. Manchetes estampavam o casal que caçava juntos. Debatia-se sem parar se Aline havia sido manipulada ou se era, na verdade, a mente mais cruel por trás de tudo. A defesa a retratava como uma mulher dominada pelo parceiro, mas a acusação mostrava como ela própria parecia ter prazer em cada etapa da violência. No fim, nada disso importou. As provas eram incontestáveis. Ambos foram condenados à prisão perpétua. E mesmo no tribunal, algemados, trocaram olhares silenciosos, como se compartilhassem um segredo só deles. Para eles, amor e morte sempre caminharam lado a lado. Mas a prisão não trouxe alívio à cidade. As pessoas passaram a trancar portas mais cedo, a evitar estradas desertas, a olhar com desconfiança até para casais desconhecidos. A ideia de que dois jovens aparentemente comuns eram capazes de tamanha crueldade deixou feridas abertas. As famílias das vítimas também nunca se recuperaram. Algumas tiveram objetos reconhecidos entre os pertences apreendidos. Outras não tiveram sequer essa chance. Sem corpos, sem respostas, ficaram condenadas à incerteza eterna. Alguns detalhes nunca chegaram ao público. Como bilhetes escritos por Aline, descrevendo noites perfeitas, caçadas silenciosas, e frases que pareciam competir com Marcelo em crueldade. Investigadores passaram a acreditar que não se tratava apenas de submissão, mas de uma parceria de sangue e devoção. Há quem diga que existiam gravações, fitas de áudio com risadas, sussurros e sons perturbadores. Mas, se existiram, foram trancadas nos arquivos da polícia, consideradas perturbadoras demais para serem divulgadas. Hoje, anos depois, a velha casa alugada permanece abandonada. Janelas quebradas, mato alto. Motoristas que passam a noite juram ver vultos nas janelas. Uns dizem que é só imaginação. Outros acreditam que os ecos daquilo que aconteceu ainda permanecem ali. Com o tempo, a casa virou alvo de lendas urbanas locais. Grupos de jovens se desafiavam a entrar ali de madrugada, gravando vídeos em busca de coragem. Alguns diziam ouvir passos, outros garantiam sentir o ar ficar mais pesado ao cruzar a porta. Poucos conseguiam permanecer mais do que alguns minutos dentro do local. E assim, a história do casal Marcelo e Aline virou um aviso cruel. Que o mal não chega sempre mascarado de monstro. Às vezes, chega de mãos dadas, sorrindo, fingindo amar. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. O mais aterrorizante não é apenas o que Marcelo e Aline fizeram. É perceber que nunca sabemos quem está ao nosso lado na fila do mercado, ou quem pode parar o carro oferecendo ajuda numa estrada escura. O mal nem sempre se esconde. Muitas vezes, ele olha nos seus olhos. E sorri. Então eu te pergunto, se você estivesse sozinho à noite, parado numa estrada deserta, e um casal sorridente parasse para oferecer ajuda, você entraria no carro deles? Ou ficaria com aquela dúvida perturbadora? Se não estaria prestes a se tornar a próxima presa?